limite de termos não negativos é não negativo, se existir. O limite também não pode ser menos infinito. O limite, esse limite aqui, ou ele é um número real não negativo, ou ele é mais infinito, ou ele não existe. Não há outra possibilidade. E se o limite é mais infinito, então eu tenho como conclusão que a série também o quê? Diverge. Tá aí. Se o L é real, L é maior que I, L é esse limite, então a série diverge. Se o L é real, L é menor e L é esse, então a série converge. Por que isso aí? Vamos dar uma prova, tá? E a prova é pelo teste da comparação com a série geométrica. Tá? Pelo menos esse aqui. A convergência é pelo teste da comparação com a série geométrica. Então, comecemos. Ó. Vamos ver. Tá? Olha aqui, ó. Se todos os termos não negativos, para poder fazer isso, né? Porque senão, todos os termos não nulos, todos os termos não nulos, para poder fazer a sequência xn mais 1 sobre xn. Então, observe, ó, prova. Tá? Prova bem aqui. Por que isso é verdade? Primeiro você observe o seguinte, ó. Se L é um número real, L é menor do que 1, e L é igual ao limite com N tendendo a mais infinito, de quem? Do xn mais 1 sobre xn de modo, então, de imediato, então, vírgula, com R igual a L mais 1 sobre 2, L mais 1 sobre 2, tem-se que esse R, o R é claramente menor do que 1, porque como L é menor do que 1, a média aritmética entre esses dois é menor do que 1, e é maior do que L. E o L, por sua vez, é maior do que ou igual a zero, porque o L é o limite. Então, esse R é positivo. Ele é positivo menor do que 1. Tá? Daí, a conclusão é a seguinte. Olha aqui a reta numérica. Você tem aqui o 1, você tem aqui o L, que não é inferior a zero, tá? E você tem o R aqui. Como o limite dessa sequência aqui, sequência de valores absolutos, é o L, e o L é menor do que um R, é menor do que o R, a partir de um certo índice, todos os termos são menores do que R. Então, eu tenho o seguinte. Existe um N0 pertencente a NK, tá o quê? N maior do que N0, ou N maior do que igual a N0, implica que o xn mais 1 sobre xn é menor do que R, porque a partir de um certo termo, todos os termos são menores do que ou iguais a R. Certo? Assim, você tem o seguinte. Vamos começar do N0. O que é que eu posso afirmar sobre x, N0 mais 1?
xn0 mais 1 sobre xn0 é menor do que r. Então, xn0 mais 1 é menor do que r vezes xn0. Certo? Vamos pegar o xn0 mais 2. xn0 mais 2 sobre xn0 mais 1 é menor do que r. Então, isso aqui é menor do que r vezes xn0 mais 1. Só que pelo anterior, isso aqui é menor do que r vezes xn0. Então, eu fico com isso aqui menor do que r2 vezes o módulo de... Certo? Tá? Mais alguns. Mais alguns. xn0 mais 3. xn0 mais 3. É menor do que r vezes xn0 mais 2. Que é, mas esse aqui é menor do que r2 vezes isso, então isso aqui é menor do que r3 vezes xn0. Exato? Então, continuando assim, tá certo? Você tem o seguinte. Você tem que, vou colocar aqui, olha que está aparecendo aqui, tá, meu filho? xn0 mais j, xn0 mais j, tá aparecendo? Tá? xn0 mais j é menor do que r elevado a j vezes quem? Vezes o xn0, qualquer que seja o j, maior do que ou igual a 0. Tá certo? Então você chega nisso aqui. Logo. Para ser maior ou igual a 0, teria que ser xn0 mais j menor ou igual a r elevado a 0. Não. Hã? O quê? Para valer para j igual a 0. Não, mas isso aqui vale para j igual a 0 também, porque j igual a 0 fica xn0. E aqui fica r elevado a 0 dá 1, xn0. Então, menor, tudo bem. Então, então isso aqui é o correto. Você está certo. Você está certo. É maior do que 0. Qualquer que seja j, maior do que 0. Tá? Então, vamos corrigir. Vamos corrigir. Daí, eu posso escrever então assim, que o x n0 mais j é menor do que ou igual, você está coberto de razão, é menor do que ou igual a rj vezes o x n0, qualquer que seja j maior que ou igual a 0. Ou seja, se você chama o n0 mais j de m, exemplo, de m, você tem o seguinte, você tem que o xm é menor do que ou igual a r elevado a quê? Quem é o j? M menos m0, m0, m menos n0, 0, tá certo? Vezes quem? O x n0, tá certo? Qualquer que seja o m maior do que ou igual a n0, porque se isso vale para todo j maior do que ou igual a 0, então isso vale para todo m maior do que ou igual a n0. Tá certo? Tá bom? Que é igual, mas isso aqui, por sua vez, é igual a quê? A x n0
sobre R elevado a N0 vezes R elevado a M. Vezes R elevado a M, qualquer que seja o M maior do que ou igual a N0. Então, vamos ver o que é que eu tenho. Ó, eu cheguei à seguinte conclusão. O módulo de Xm é menor do que ou igual a essa constante, vezes R elevado a M, qualquer que seja o M maior do que ou igual a N0. Agora, não esqueça uma informação sobre o R. O R é menor do que 1. Tá? Logo, como esta série aqui, que é a série geométrica, somatória de M igual a 0, a mais infinito, de R elevado a M, como essa série converge, série geométrica converge, com razão não. Como essa série converge, a série, começando do M0, converge. A série somatória de M igual a N0 a mais infinito de R elevado a M, R elevado aqui a M, essa série converge. E, assim, se eu a multiplico por uma constante, eu tenho a convergência. Qual é a constante que eu vou multiplicar? Qual é? Isso aqui. Ou seja, a série somatória de módulo de xn0 sobre quem? R elevado a n0 vezes R elevado a n. É M variando de quanto, hein? De n0 a mais infinito, essa série converge. Exatamente. Portanto, você disse tudo. Portanto, por comparação, quer dizer, pelo teste da comparação, portanto, pelo teste da comparação, porque isso aqui é maior do que igual a 0, né? Módulo, a somatória, a série somatória de quem? De M igual a N0 a mais infinito. De quem? Do módulo de Xn, essa série converge. E, deste modo, começando do K, converge. Somatória de M igual a K a mais infinito de Xm, essa série converge. Então, é o teste da comparação com a série geométrica. Tá? Você faz R igual a L mais 1 sobre 2, o R é maior do que L, que é maior do que ou igual a 0, porque é o limite de uma sequência de termos positivos. O limite é maior do que ou igual a 0. Não posso nem afirmar que é maior do que 0, mas que é maior do que ou igual a 0 eu posso afirmar. Daí existe N0 tal que isso aqui, aí eu consigo isso, ou seja, eu tenho essa desigualdade para todo J maior do que 0, mas se vale para todo J maior que 0, eu tenho essa para todo J maior do que igual a 0. Ou seja, o Xm é menor do que igual a isso, qualquer que é igual a isso, qualquer que seja M maior. Aí sai o teste da comparação. Então, se uma série, se você tem esse limite sendo o número L, o quê? Menor do que 1, a série converge. Absolutamente. Essa série aqui, quer dizer, a série gerada por essa sequência converge absolutamente, porque a convergência aqui é absoluta, tá? Agora vamos ao caso em que o L é real, o L é maior do que 1 e o L é o limite. Então, com R igual a L mais 1 sobre 2, qual é a desigualdade que você tem? Qual é? Tem-se 1 menor do que R, menor do que L. Aí a conclusão é a seguinte. Daí, a partir de uma certa ordem, todos os termos dessa sequência são maiores do que R. Tá certo? Ou seja, você tem
isso aqui, você tem isso, portanto, essa desigualdade, você tem essa, portanto, essa desigualdade, e você tem essa daqui. Portanto, você tem o quê? Essa. Ou seja, você tem essa daqui. Tá? Esquece até isso aqui, não precisa disso não, fica até feio. Aí não tem nada de teste da comparação, a coisa é bem simples. Tá? Portanto, como limite, quem é o limite de R elevado a M com M tendendo a mais infinito, sendo M maior do que 1? Aqui, ó. O M maior do que 1, não, perdão. O R maior do que 1. Mais infinito. Multiplicado por uma constante positiva, que é positiva. Isso aqui dá quanto? Mais infinito. Portanto, como esse limite é mais infinito, o limite do módulo de xm com m tendendo a mais infinito é igual a mais infinito. E, deste modo, o limite de xm não é zero. Zero não é o que? Limite da sequência xn, n maior que igual a k. Se não é limite, a série diverge. Porque se uma série converge, o limite da sua sequência geradora tem que ser zero. Tá? Assim, tá? Logo, tá assim, logo, a série diverge. Tá? A série diverge. Entendido? Se eu colocar alguma discrepância, zero não é limite, logo a série diverge. Tá? Ah, e esse aqui? Se o limite é mais infinito. É mais simples ainda, é quase uma cópia disso aí. Se, vamos apagar isso aqui, não tem nada de L, tá? Se mais infinito é esse limite, ó, então, não tem nem isso aqui, então, não tem essa vírgula, então, existe N0 pertencente a NK, tal que a partir de uma certa ordem, todo mundo é maior do que 2. Porque o limite é mais infinito, a partir de uma certa ordem, todo mundo é maior do que 2. Mas aí vai ter todas essas desigualdades com R igual a quanto? 2. 2 ao quadrado, 2 à terceira, 2 elevado a J. Ou seja, isso aqui é maior do que 2 elevado a J. E, portanto, isso aqui é maior do que ou igual a 2 elevado a isso, que é maior do que... Portanto, como o limite disso aqui é mais infinito, o limite disso é mais infinito e segue o rito. Tá? Então a série diverge também. Então você tem esse teste, né? Você olha assim e diz, que diabo é isso? Por que isso é pelo teste da comparação com a série, no caso aqui com a série geométrica. Tá? Tá certo? E vamos então a uma aplicação. Tá? Vamos a uma aplicação.
Ó. Só funciona para uma série onde, no máximo, uma quantidade finita de parcelas é zero. Não precisa ser todo mundo diferente de zero, não. Eu coloquei isso aqui todo mundo diferente de zero por conveniência. Mas basta o quê? Que a partir de uma certa ordem, todos os termos sejam diferentes de zero. Saibam trabalhar a seu favor com essa propriedade. Se duas séries diferem por uma quantidade finita de termos, o estado de convergência de uma é o estado de convergência da outra, tá? Então vamos responder a seguinte pergunta. Dado x diferente de zero, essa série converge ou diverge? E eu estou pegando x diferente de zero porque para x igual a zero eu sei que converge. Porque para x igual a zero fica a série gerada pela sequência 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. A sequência de soma parciais é a sequência constante igual a 1. Portanto, converge, a série converge para x igual a zero. Certo? A pergunta é para x diferente de zero. Lembre-se que nesse contexto, quando aparece 0 elevado a 0, eu substituo por 1. Para a fórmula ficar fechada, bonitinha, eu faço isso. Então vamos aplicar. Ó, se o x é diferente de 0, a sequência geradora é uma sequência geradora da série é uma sequência onde todos os termos são diferentes de 0. Então, vamos aplicar a fórmula. Tens o limite com n tendendo a mais infinito do módulo, da razão, termo de ordem n mais 1. Quem é? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Termo de ordem n. X elevado a n sobre n fatorial. Quem é esse limite? Esse é o limite de, com n tendendo a mais infinito, de x elevado a n mais 1 sobre x elevado a n dá x. Então fica o módulo de x. E no outro lado vai aparecer o módulo de n fatorial sobre n mais 1 fatorial. Tá? Só que n fatorial dividido por n mais 1 fatorial é o inverso de n mais 1. Isso aqui é n mais 1 vezes fatorial de n, cancela. Então isso aqui é o limite com n tendendo a mais infinito de quem? De módulo de x vezes 1 sobre n mais 1. Com n tendendo a mais infinito, isso aqui tende a zero, multiplicado por módulo de x, me dá zero. Dá um número real menor do que 1. Tá? Daí, qual é a conclusão? A série somatória de x elevado a n